Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade e hoje eu vou contar um pouco para vocês dos segredos das mandalas. Antes de começar esse vídeo, eu quero deixar alguns recados. O primeiro, nos siga nas redes sociais, principalmente no Instagram, no @oficialcdh, porque lá a gente, além de interagir com a galera, a gente posta um monte de coisa que não vem pro YouTube, a gente também coloca novidades lá. Então, às vezes sai um projeto novo, um produto novo nosso. Por exemplo, em breve vai sair o nosso podcast, se é que já não saiu quando você estiver vendo esse vídeo. Lá vai ter todo esse tipo de comunicação. Então não deixa de ir lá, @oficialcdh. Além disso, aqui na descrição, eu vou deixar algumas indicações de livros. Vão ter links que vai te direcionar lá para a Amazon com indicação de livros. Eu queria contar hoje para vocês um pouco sobre mandalas e um pouco dos segredos, como eu falei lá no início. Para isso, eu vou contar um pouco da minha história com mandalas. Inicialmente, eu não tinha tanto interesse assim, nada em particular me atraía para estudar ou para saber sobre mandalas. Sempre que eu via alguma mandala por aí, me causava algo, né? Pô, era interessante, é inspirador o desenho de uma mandala mais tradicional, budista, por exemplo. Mas nunca tive afim de estudar a fundo e tal. Até que na faculdade de psicologia, para quem não sabe eu sou psicólogo, estudando a psicologia analítica, eu descobri que tem um cara lá que teve contato com mandala, que é o Jung, e começou a contar um pouco do que mandala causa na gente. Resumindo aqui para vocês, a mandala, por si só, ela causa uma transformação, ela tem um impacto psíquico. Se a gente for para a esfera da espiritualidade, também tem. Por isso que várias tradições, e hoje cada vez mais, inclusive fora da religiosidade, as mandalas acabam sendo instrumentos. A gente tem até aqueles cadernos, né, de colorir para adultos, que tem um monte de mandala, um monte de desenho. Isso de fato é terapêutico. O simples fato de você colorir e prestar atenção e, portanto, quase que uma meditação em cima de uma mandala já é super importante, já é transformador. Agora vamos lá, agora vamos começar a entender um pouco da mandala. Se a gente for lá no Tibete, no budismo tibetano e coisa do tipo, e mesmo antes, a gente vai entender que mandala, em primeiro lugar, em português, seria o equivalente a círculo. A gente pode falar até que, sei lá, um círculo mágico, círculo essencial, qualquer coisa assim. A mandala ela é fonte de meditação, ela é fonte de desenvolvimento. A prática, a iniciação para se fazer uma mandala, ela envolve mesmo um ritual e você tem que aprender ali o que é, são os caminhos de Buda, mas a ideia ela acaba sendo meio geral. Se vocês olharem para a astrologia, por exemplo, nós temos a representação solar como um círculo e um ponto no meio, e isso é super importante. Primeiro porque o Sol representa a nossa essência. O que eu quero dizer com a nossa essência? A nossa essência é quem nós somos de verdade. A gente não precisa nem falar sobre alma, que é um pouquinho de Deus, que é um pouquinho do divino, a gente nem precisa ir tão longe. A gente pode dizer que a nossa essência é quem aqui, na Terra mesmo, enquanto encarnados, seres viventes, quem nós somos. Só que eu quero diferenciar aqui, como já fiz em outros vídeos, que quem nós somos e quem nós achamos que somos tem diferença. Muitas vezes a gente acha que é um negócio porque a gente está identificado, a gente já vive assim, e está muito longe de quem a gente de fato é. Por isso que a gente tem desarmonias, desequilíbrios, nos irritamos, uma série de coisas acabam deixando a gente meio mais para lá do que para cá. Esse tipo de desequilíbrio é causado porque a gente está distante de quem a gente é. Então, buscar quem somos é um processo por uma vida inteira. E é disso que fala a mandala. Por isso que ela tem um efeito psíquico. A mandala representa a gente numa totalidade, buscando o centro da mandala, assim como a representação do Sol, como um círculo e um ponto, representam a gente e representa essa jornada rumo a nós mesmos. Isso acontece nas mandalas budistas e tantas outras. Hoje a gente tem mandala terapia, onde certas técnicas são ensinadas, não necessariamente vão ser tão espontâneas quanto outras, né? Porque ali você acaba tendo uma técnica, mas ainda assim, a ideia do círculo, presente em tantas tradições, representa algo que não tem começo nem fim. Se você for num casamento, é provável até que o padre ou quem estiver ali fazendo o casamento explique um pouco da representação da aliança, como uma conexão com o divino, que não tem começo nem fim e tal, aquela coisa toda. Então, o círculo é importante nisso. E aí o centro é onde nós devemos caminhar. Só que isso funciona de várias formas. Você pode contemplar uma mandala ou você pode fazer uma mandala. E para isso você não precisa fazer um curso de mandala terapia ou coisa do tipo, você pode fazer a sua própria. E para isso você pode usar inclusive um pouco de geometria sagrada, um pouco de geometria entendida nas tradições. E com isso,
Eu quero dizer, por exemplo, o triângulo, mais do que só uma forma geométrica, com 3 ângulos ali e tal, ele representa uma série de coisas importantes. A primeira, assim como uma flecha, ele é um direcionador ou receptor. Tanto que é dito, né, quando você tem um triângulo para baixo, é a representação de estarmos recebendo algo. E o triângulo para cima é a de estarmos enviando algo. Então, quando você tem a estrela de Davi, que é uma estrela de 6 pontas, formados por um triângulo para cima e para baixo, ou então o chakra cardíaco, o verde, também representado por um triângulo para cima e para baixo, representa exatamente a união de uma coisa com a outra. Então, o chakra do meio, que é a representação mais incrível que essa, reúne o que vem daqui e reúne o que vem de lá. A estrela de Davi, a união da Terra com o divino, do material com o divino. Então, o triângulo tem essa representação, mas não só isso. O triângulo também está presente na divindade ou na possibilidade de vida. Não exatamente como a manifestação propriamente dita, porque se você olhar para as tradições, a trindade ela está presente. Então essa trindade ela é super importante porque ela representa, entre outras coisas, algo que a gente fala muito no canal, a síntese entre dois polos que pareciam ser opostos. Então você tem algo aqui, que conflitam entre si. E o amor faz essas coisas terem uma síntese e forma através de um ato criativo. E aí formando assim o triângulo. Além disso, você pode ter o quadrado. O quadrado, uma forma super estável, equilibrada. O quadrado e não o retângulo, ele tem os lados iguais, todos os ângulos de 90 graus. Então você tem estabilidade e representa a manifestação. Principalmente porque pelos 4 pontos você já consegue definir uma forma tridimensional, com altura, largura e profundidade, diferente de um triângulo que meio que vai rodar no eixo, né? Você tem, por exemplo, o próprio círculo, como eu falei, que já representa o divino, o ciclo, mas também pode trazer a noção de proteção. Círculo de proteções são usados em tantos rituais, então ele também tem essa noção de proteção junto com o divino, uma proteção essencial, uma proteção divina. E aí você pode brincar com isso ao fazer uma mandala. Mas também é muito importante que você deixe um pouco racional de lado e trabalhe com o espontâneo. Porque através dessa espontaneidade, fazendo mandalas dia após dia, ela vai ter uma ação transformadora. Porque se a mandala representa o caminho que a nossa psique faz, rumo a nós mesmos, né, essa descoberta da periferia para o centro da mandala, né, do círculo maior para o ponto que representa a nossa essência, então, ao fazer mandalas, a gente também simbolicamente está falando com o nosso inconsciente. Afinal de contas, é assim que o inconsciente se comunica, né? Por símbolos, por representações. Se você desenhar, por exemplo, todo dia uma mandala, você vai ver um movimento, você vai ver que as coisas vão acontecendo. Talvez você não entenda de início. Essa transformação, ela acontece, porque uma coisa representa a outra. Assim, no alto como embaixo? Vocês já devem ter ouvido falar disso alguma vez. Só aqui no canal a gente já falou muito. Então aquilo que está fora também é como que está dentro. E a relação do que é psíquico e daquilo que está fora é um limiar muito estreito. Por isso que tem as coincidências, por isso que tem uma série de coisas que vão acontecendo na sua vida enquanto psiquismo que vão se reproduzindo fora. Que você fala, nossa, eu estava pensando nisso. Ou então, eu estava aqui na maior reflexão e aí uma pessoa disse algo e tal. Tem vários motivos para isso acontecer, mas um deles é exatamente essa comunhão com o externo que a gente tem. Então a gente pode usar disso. Eu já falei em outro vídeo sobre a arte enquanto processo terapêutico, enquanto autoconhecimento, mas a mandala, ela também pode ser usada. E eu convido vocês a usar. Nós temos uma infinidade de tradições. Como eu falei aqui, no budismo tibetano, você tem uma técnica específica. Ali você tem assuntos budistas sendo tratados na mandala. Dentro de certos rituais, mas de uma magia cerimonial, você também tem esses círculos mágicos invocando alguma coisa ou protegendo alguma coisa, mas são mandalas. Você tem, as representações dos chakras, que não são budistas, inicialmente, são hindus. E cada um desses chakras também representa uma série de coisas. Então fica aqui o meu convite, minha proposta para você. Como uma alternativa aos processos de autoconhecimento, todo dia de manhã, acorda e desenha. Desenha uma mandala, não precisa saber desenhar necessariamente. Mas pega uma folha de papel ou dedica um caderno para isso, a ponto de você poder voltar no tempo depois e descobrir uma série de coisas, porque você já vai estar em outro momento, você vai poder olhar para trás e ver aquilo, e até ver movimento.
É muito legal porque no livro vermelho do Jung, ele apresenta ali a evolução de uma série de mandalas, e é muito legal perceber aquilo tem vida, aquilo vai acontecendo. É claro que aquilo foi uma forma de ilustrar, né? Então acaba quase sendo muito didático. Você tem um tema que vai se desenvolvendo, vai se conectando com o todo, é muito interessante. Não precisa ser aquilo daquele jeito, faça do seu jeito. A estética artística, ela pode ou não vir com o tempo, vai depender de uma série de fatores, mas não se prenda tanto a isso. E também não tente analisar. Viva a experiência de construir a mandala. Viva a experiência de repente, meditar em cima da sua mandala. Não meditar buscando um significado, mas quase que de forma contemplativa, sabendo agora que a mandala representa a conexão com o que você é de verdade, com o seu núcleo, com a sua essência e de repente até com o seu divino. Topa? Deixa aqui nos comentários. De repente, sabe o que você pode fazer? Faça mandalas, jogue no seu Instagram e tagueie a gente, para a gente olhar, para a gente publicar. Fica aqui o convite e até uma pergunta para vocês deixarem nos comentários. O que mais uma mandala representa para você? Ou o que mais que você estudou de mandala que você quer contar para a gente para expandir ainda mais o conhecimento? Até para outras pessoas também olharem os comentários e, de repente, virem outra visão que eu não trouxe aqui. E para finalizar, um ponto que é bastante importante para a manutenção do CDH, que é o nosso apoio, que a gente apelidou carinhosamente de apadrinhamento. Então a gente tem um sistema lá junto com o Catarse que é mensal, onde se você tiver interesse em apoiar o canal, você pode escolher o nível, que você vai falar ali quanto que faz sentido para você apoiar o canal, e aí você tem recompensas. Cada nível de apoio te dá uma recompensa especial, que vai acumulando, são cumulativas. Por exemplo, um dos níveis que eu considero mais legais é o nível que te dá acesso aos grupos do Telegram principais e aos 2 especiais. Esses 2 grupos especiais é o grupo de estudos que o Léo dirige com Cabala. É um aprofundamento na Cabala. Tem um grupo ali junto que você consegue olhar o histórico disso só com os comentários e ensinamentos do Léo. Ao mesmo tempo, tem um grupo em que eu dirijo, que hoje chama Inconsciente Coletivo, onde a gente já fez interpretação de conto de fada. A gente já fez um aprofundamento na jornada do herói para a nossa vida prática. Não só como uma ideia geral, como que é isso no dia a dia. E as pessoas, junto com o que elas vão interagindo, a gente vai olhando e aprendendo com cada um e entendendo como aplica. Dá uma olhada, porque é com muito carinho que a gente faz. Veja se algum nível te interessa. Tem coisas novas lá que a gente falou só recentemente sobre. Tem muita coisa legal. Dá uma olhadinha, o link vai ficar aqui na descrição também. É lá no catarse.me/conhecimentos da humanidade. Um beijo no seu coração e até a próxima.